1 João, você sabe que nós temos 1 João, 2 João e nós temos também 3 João. 3 João, capítulo 1, e eu vou ler apenas os versos 2 e 3. E eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo João. Ele escreveu esta carta para uma igreja, endereçou a carta para o pastor da igreja, e o que ele disse a respeito da igreja é o que eu quero dizer a respeito dos irmãos. Vamos ler o verso 1 também. Começou assim: o presbítero, que nós consideramos pastor, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Não é gostoso dizer isso? Eu amo. Você é capaz de olhar para o rosto de todos os seus irmãos e dizer: eu o amo, eu a amo? A menos que eu esteja enganado, e enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu posso dizer nesta manhã que eu amo a cada um de vocês. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Irmão Walter, eu desejo que você esteja indo bem, eu desejo que você tenha muita saúde, e eu desejo que Deus abençoe o seu novo negócio. Amém? Mas eu desejo mesmo, não estou falando isso da boca para fora, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Nada nos alegra mais, Felipe, que saber que você não vai se desviar da verdade, e você vai ficar na verdade, custe o que custar, e doa quem doer. Amém? Então veja o que o apóstolo João desejava com respeito às igrejas, em particular esta igreja. Então hoje eu vou falar sobre um assunto que dói no coração e dói no bolso. Independente de quão pobre você seja, ou de quão rico você seja, nós vamos falar hoje de manhã sobre estabilidade financeira. Estabilidade financeira faz parte do nosso testemunho cristão. Estabilidade financeira faz parte da nossa saúde familiar. E estabilidade financeira faz parte da nossa saúde mental. Se você não é estável financeiramente falando, haverá problemas na família, haverá problemas no seu testemunho cristão e haverá problemas no seu coração, na sua mente. Haverá problemas nas suas emoções. Então este assunto é deveras importante, e todas as vezes que falamos sobre estabilidade financeira, nós machucamos pessoas. Pessoas saem da igreja machucadas, mas eu espero que não seja o seu caso. Ao parar o meu carro para abastecer num desses postos da cidade, eu ouvi 2 frentistas tendo um debate, uma conversa profunda, e eu fiquei ali apenas observando. E um dos funcionários do posto disse assim para o outro: colega, o importante não é o quanto você ganha, o importante é o quanto você gasta. Que sabedoria! E naquela hora eu fiquei imaginando, um frentista de posto não deve ganhar muito bem, talvez de um salário mínimo a 2 salários no máximo. O salário dele não é tão alto assim, mas ele conhece o princípio, ele tem sabedoria. O importante não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Na maioria das vezes, o salário dessas pessoas não passa de 2 salários, mas ele entendeu que o princípio da estabilidade financeira está na entrada e saída, e isso serve para todos os tipos de salários. A maioria das pessoas, diz o IBGE, 70% dos brasileiros, então é a maioria das pessoas, está endividada. Já pensou? 70% dos brasileiros estão endividados, não conseguem pagar suas dívidas. E a maioria dessas pessoas está endividada porque gastou mais do que recebeu. Poucas pessoas ficam endividadas por causa de acidentes que não podem ser evitados. A maioria de nossas dívidas poderia sim
ter sido evitada, mas não foram. Então a terceira epístola de João, ele escreveu endereçada para o presbítero chamado Gaio, e ele desejava o melhor para Gaio, inclusive estabilidade financeira. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, em todas as áreas da vida. Eu desejo que você prospere. Mas para irmos bem em todas as áreas da vida, precisamos proceder com sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Quantos concordam que esse frentista de posto, ele foi sábio? Ele foi sábio quando ele disse: o importante não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. A sabedoria então começa com um pouquinho que nós temos. Jesus disse assim: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Digamos que a nossa igreja estivesse procurando, por um pastor, para que nos ajudasse, para que trabalhasse conosco, mas no currículo deste candidato, soubéssemos que ele está endividado. Ele adquiriu dívidas para as quais ele não teve condições de arcar. Nós sentiríamos confiança neste pastor? Se ele não conseguiu cuidar do dinheiro dele, como que podemos ter segurança de que vai saber cuidar do dinheiro da igreja? Então observe como essa questão financeira é muito importante para o nosso testemunho cristão. Jesus está dizendo, se nós não conseguimos ser fiéis no que? Riquezas injustas é o nosso dinheiro. Falamos sobre isso domingo passado. O dinheiro é chamado de injusto porque ele frequentemente é usado para as coisas erradas. Se nós não conseguimos ser fiéis no dinheiro, como que Deus pode confiar em nossas mãos o que não nos pertence? Como que eu posso cuidar do dinheiro da igreja se eu não cuido do meu próprio dinheiro? Quantos estão entendendo isso? Em outras palavras, se você não for fiel na questão financeira, como poderá ser usado em outras áreas da vida e do ministério? O que é mais importante? Cantar no coral da nossa igreja ou dar o dízimo? Eu respondo, cantar no coral é muito mais importante que dar o dízimo. Mas como que você poderia cantar no coral se não for um dizimista fiel? Então observe que um testemunho sempre chama pelo outro. Então, meus irmãos, sabe por que alguns não vão participar da promessa de fé para missões este ano? Sabe por que algumas pessoas não conseguem ser fiéis nos dízimos? Porque não tem estabilidade financeira. E eu preciso lhe dizer isso. Estabilidade financeira precisa ser uma prioridade na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O trabalhador só pode gastar o que recebe. Quantos concordam com isso? Dizem os economistas mais conservadores que não deveríamos comprometer mais do que 25% do nosso salário com dívidas. Se nós comprometermos mais do que isso, nós não vamos conseguir viver bem, nós não vamos conseguir arcar com as nossas dívidas. A verdade é que a maioria dos brasileiros deve mais que 50% do seu salário. Algumas pessoas estão devendo mais de 100% dos seus ganhos. Estabilidade financeira é importante, então, para a paz da família, para a comunhão com Deus e para a dignidade de vida. O que faz a vida digna não é a compra que fazemos, mas é a conta que pagamos. Então nós vamos ver alguns princípios que poderão nos ajudar na área financeira. E eu já disse que o estudo de hoje vai pisar no nosso calo. Mas tudo bem, são verdades inconvenientes. Mas quantos concordam que a verdade liberta? Primeiro princípio, o tamanho do salário não importa. Eu imagino, devido à idade, à experiência de vida, que o salário do Walter seja um pouquinho maior que o salário do Nicolas. Pouca coisa, né, Nicolas?
Eu imagino que o salário do Walter seja pouca coisa maior que o salário do Nicolas. Mas isso não interessa, Nicolas. O tamanho do salário não importa. Eu sempre digo para os irmãos, se você tem problemas para administrar um salário mínimo, você vai ter problemas para administrar 10 salários. Porque os princípios são os mesmos. Primeiro, saiba sempre o quanto você deve. Você tem controle das suas dívidas? Você sabe exatamente o quanto deve? Sabe aquela propaganda comercial de televisão? Só R$2 por dia e você leva agora. Só R$2 por dia, não perca essa oferta. R$2 ao dia significa R$60 por mês, ou R$720 por ano. E R$720 é um bom dinheiro, não é? Dá para fazer muita coisa com R$720. Infelizmente, muitas pessoas não sabem nesta manhã o quanto elas estão devendo, porque elas não têm controle das dívidas. E por essa razão, estão fazendo mais e mais dívidas. Há pessoas que não podem mais pensar em comprar pelos próximos 5 anos. Este é o problema do cartão de crédito. Conheço pessoas que estão pagando, Jane, só os juros do cartão de crédito. Não pagam o valor principal porque não conseguem. E elas estão pagando apenas os juros do cartão de crédito. E algo assim pode durar uma vida inteira sem ser resolvido. Você sabia que 70% dos divórcios, de cada 10 divórcios, 7 divórcios aconteceram por questão financeira? Por questão financeira. Isso quer dizer que o dinheiro está destruindo mais famílias, mais casamentos do que nós imaginamos. Depois de mostrar a vantagem de se comprar à vista, e antes de contar essa história, eu quero que você saiba, eu não sou contra fazer financiamento para comprar uma casa. Caso contrário, a maioria de nós nunca compraria. E eu também não sou contra fazer financiamento para comprar um carro. Até porque eu já descobri por experiência própria que o carro usado custa mais caro que um carro 0 quilômetro. Depois eu explico o meu raciocínio a respeito disso. Mas, depois de mostrar a vantagem de se comprar à vista, ao invés do financiamento, o irmão na saída da igreja me disse: pastor, eu já planejava comprar um carro amanhã através de um financiamento, mas eu descobri que eu posso esperar um pouco mais e comprá-lo à vista. Como assim, meu irmão? Ele disse: eu iria financiá-lo por 12 meses. Ao invés disso, eu vou pagar o financiamento para mim mesmo por 12 meses. E vou esperar 1 ano e comprar este carro à vista. Como ele não precisava do carro naquele momento, ele pôde esperar 1 ano e pôde comprar o carro à vista. Aqui no Brasil nós já fomos educados, treinados a pensar, se não for no crediário, jamais poderemos comprar. Mas preste atenção, se comprar um objeto por R$60 para pagar em 3 vezes, digamos a um juro de 10% ao mês, você pagará pelo menos R$18 a mais pelo objeto. E você poderia fazer muitas coisas com aquele R$18. Por que dar R$18 para as Casas Bahia, quando você poderia dá-los para a obra missionária, ou até mesmo colocar aqueles R$18 na poupança para os estudos de seus filhos? Comprar a crediário é um vício cultural. Eu cheguei nos Estados Unidos, brasileiro, caipira, do interior de São Paulo. Cheguei nos Estados Unidos, vi uma câmera Canon, bonita, grandona, profissional, que eu poderia usar para tirar fotos durante o período que eu ficaria nos Estados Unidos. Aí eu fui na loja Kmart e perguntei para a vendedora: em quantas vezes eu posso pagar esta câmera? E ela disse:
Aqui nós só vendemos à vista. Aí eu perguntei, e qual outra loja vende à prestação? E ela disse, aqui nos Estados Unidos, nenhuma. Aí eu descobri que comprar a crediário é um vício cultural brasileiro. Não é fácil parar de usar este meio, mas é necessário. Quem aqui já fez administração de empresas ou economia? Eu fiz administração. Alguém fez economia? Então veja o que eu aprendi na aula de economia, quando eu estava estudando administração de empresas. Se crediário fosse bom para os consumidores, o comércio não venderia pelo crediário. Se crediário fosse bom para os consumidores, o comércio não venderia pelo crediário. Só vende a prazo porque os juros compensam para o comércio. Ou seja, o comércio fica cada vez mais rico, enquanto empobrece cada vez mais as pessoas. Quando alguém termina de pagar o que comprou a prazo, o objeto não vale mais do que foi pago, mas os juros não têm volta. Quantos estão entendendo isso? Saiba exatamente o tamanho de suas dívidas e nunca as perca de vista. Segundo princípio, comece uma poupança. Alguém diria, mas não sobra. Claro, os juros que você paga nos crediários não permite que sobre nada, mas os juros poderia ser um bom começo. A poupança, principalmente nos dias de hoje, não faz o seu dinheiro crescer. Ao contrário, acho que os juros de poupança está menor do que a inflação. Então a poupança nos dias de hoje não faz o seu dinheiro crescer, mas ela pelo menos serve para segurá-lo e guardá-lo para momentos especiais. Emergências sempre acontecem, mas irmãs, um vestido novo não é uma emergência, sapatos não são emergência, camisas não são emergências, mas um desemprego é. Doenças, acidentes são emergências. Então, crie o hábito de poupar. Terceiro, comece o investimento. Como assim, pastor? Você sabe que no Brasil há muitos trabalhadores na informalidade. São pessoas que não são registradas, não estão debaixo do INSS, não tem fundo de garantia. São pessoas que estão na informalidade. Elas simplesmente estão trabalhando hoje para comer amanhã. Mas elas não estão investindo nada, absolutamente nada para o futuro. Se caírem doentes, não terão nenhum direito ao INSS. É importante recolher o INSS. Não é, Wallace? É importante. O Wallace, ele trabalha na informalidade, mas ele está lá registrado no MEI e ele recolhe o INSS dele todos os meses. E assim ele está garantindo uma assistência social quando for preciso. E Wallace, será preciso. A Bíblia nos manda olhar para as formigas. E já que a Bíblia manda, eu sempre estou olhando para elas. E eu observo que elas não param de trabalhar nunca. Eu não sei quais são os objetivos, mas elas estão carregando fardos para baixo e para cima o tempo todo. Elas estão sempre ativas. Mas o que elas fazem de tão especial que a Bíblia disse, observe as formigas? Elas guardam para o inverno. Elas guardam para tempos difíceis. A criança, o jovenzinho e principalmente o adulto precisam guardar para o inverno. Por isso que é importante começar o investimento. Quarto princípio. Controle os seus gastos. O nosso maior problema é que não gostamos de ouvir um não da parte de Deus ou da parte dos homens e vamos fazer de tudo para termos e sermos o que desejamos. Por exemplo,
Deus, eu quero um carro 0 quilômetro. E aí, se Deus não lhe der um carro 0 quilômetro, você chuta a porta. Deus disse ainda não, mas você não quer esperar, você vai lá e compra o carro em 40 e tantas prestações. Deus, eu te disse que eu queria um carro, eu fui lá e comprei. Tá bom. Aí alguns meses mais tarde você atrasou as prestações, o banco vai lhe tomar o carro, aí você vai para a igreja, orem por mim, o banco vai tomar o meu carro. Você vai para Deus, Senhor, não deixe com que tome o meu carro. E de repente você escuta uma voz lá no meio da sua consciência dizendo, mas eu te falei para não comprar. Você não precisou de mim para comprá-lo, você não precisa de mim para pagá-lo. Se vira. Eu não sei se Deus falaria assim conosco, mas se eu fosse Deus é assim que eu falaria. Ainda bem que não sou. Mas a verdade é que você e eu não contamos com Deus para fazermos as nossas dívidas, mas agora queremos contar com Deus para pagar as nossas dívidas. Então eu vou citar aqui algumas verdades inconvenientes. E aí você vai dizer, o pastor está falando isso porque ele não passa por isso. Não é verdade. Este quem vos fala veio da mais profunda pobreza. Quantos aqui já passaram fome? Já passei. Quantos aqui já foram despejados? Minha família já foi. Quantos aqui já tiveram a água e a luz cortadas? Este quem vos fala já passou por isso. Então, por favor, não pensem que eu estou dizendo essas verdades inconvenientes porque eu estou acima delas. Não, eu vim delas. E eu sei o que eu estou lhe dizendo. Mas são verdades que vão machucar. Mas é para o nosso bem. Amém, irmãos? Primeira verdade inconveniente: se você não pode ter uma moto, compre uma bicicleta. Aliás, minha esposa preferiria uma bicicleta do que uma moto. E se você não pode ter uma bicicleta, ande de ônibus. E se você não pode nem sequer andar de ônibus, ande a pé. Faz bem para a saúde. E se você não pode ter a Unimed, tem um plano de saúde mais simples. E se você não pode ter um plano de saúde mais simples, use o sistema de saúde municipal. E se você não pode alugar uma casa de 3 quartos, alugue uma de 2. Se não pode colocar suas crianças nas melhores escolas, coloque-as onde for possível. E se não pode fazer uma viagem, fique em casa. Pastor, que crueldade! São verdades inconvenientes. Mas é assim mesmo que a palavra de Deus nos ensina a viver. É de acordo com as nossas possibilidades e não de acordo com as nossas vontades. O segredo da vida não é conseguir tudo o que desejamos para nós e os nossos filhos, mas fazer somente o que está ao nosso alcance. Problemas financeiros surgem porque nós estamos indo além do que podemos com o que ganhamos. Problemas financeiros surgem porque nós estamos indo muito além do que podemos e do que ganhamos. Todo mundo ainda feliz? Ainda bem que nós começamos a aula de hoje agradecendo, né, Walter? Ainda bem, começamos agradecendo. Muito bem. Como prosperar de forma honesta? Lembre-se que o tamanho do salário não importa. O que importa é o tamanho do seu gasto. Mas Deus, Ele é a favor da prosperidade. Mas não daquela prosperidade que nós estamos acompanhando agora na CPMI do INSS. Aqueles milionários que tiraram o dinheiro dos aposentados, construíram hotéis, compraram carros importados
lavaram dinheiro. Não estamos falando desse tipo de prosperidade. Amém, irmãos? Como prosperar de forma honesta? Deus não é contra a prosperidade. Na verdade, há princípios para a prosperidade na Bíblia. Quer ser rico, Eduardo e Wallace? Quer ser rico, Felipe, Nicolas, Pedro? Estou falando com os jovens. Bruno, quer ser rico? Coloque Deus em primeiro lugar. Olha a promessa de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, eu sou 100 vezes mais rico do que eu era na idade de vocês. Mas com certeza, nunca parei para pensar no assunto. Aconteceu com naturalidade. Amém, irmãos? Não precisei sacrificar testemunho, família, saúde, amizades, muito menos a igreja, o testemunho cristão. Então, o que significa colocar Deus em primeiro lugar, dona Raquel? Nunca deixe de dar os dízimos e ofertas. E dona Raquel sabe disso. Nunca deixe de vir à igreja por causa de horas extras no trabalho. Nunca deixe de ler a Bíblia e orar por causa do trabalho. E nunca deixe de trabalhar por Cristo, por causa do trabalho secular. Priorizar Deus em sua vida é o primeiro passo para prosperar honestamente. O segundo passo, busque conhecimento. Salomão disse: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. A maioria das empresas vai falir no primeiro ano da sua fundação, porque o seu fundador não tinha conhecimento de causa. Decidiu abrir o negócio, mas sem o know-how, sem o conhecimento, sem a expertise naquela área. Por isso que faliu. Quando meu pai foi operado do coração, eu pensei que ele não poderia mais trabalhar devido à gravidade do problema, mas ele podia sim. Ele voltou ao normal. E se ele tivesse se aposentado naquela época, iria ganhar apenas um salário mínimo. E isso não seria suficiente. Então, assim que ele se recuperou, eu investi num curso do Senac para cabeleireiro, para ele. E por 2 anos ele fez aquele curso no Senac, ali na rua Capitão Salomão, e 2 anos depois ele se formou. E ele trabalhou então por vários e vários anos como cabeleireiro, até se aposentar de verdade. Mas imagine se ele tivesse aberto o salão sem o devido conhecimento. O Brasil está virando um país socialista, né? E apesar da tendência socialista do Brasil, pastor, por que socialista? 90 milhões de brasileiros dependem de algum tipo de ajuda social. 90 milhões de brasileiros estão comendo das mãos do governo. Isso é socialismo. E apesar desse socialismo, o Brasil ainda é um país capitalista. Só que no capitalismo, você precisa ser dinâmico e disposto. Você precisa buscar pelas melhores opções, pelas melhores escolhas. Não há nada de errado em buscar um melhor emprego. Não há nada de errado em buscar uma melhor educação. Errado é ter cobiça, é ser ganancioso. Mas aproveitar as suas oportunidades não é errado. Certa irmã, ela vivia com problemas financeiros. Quase todos os meses tínhamos que ajudá-la. Ela era mãe solteira. Aí eu disse para ela:
Ao invés de ser costureira, você é tão inteligente, por que não estuda e não presta um concurso? Um concurso público, para que você possa ter um emprego mais estável, mais garantido. E graças a Deus ela aceitou o nosso incentivo, começou a estudar, se preparar, prestou um concurso municipal, passou! E desde então, ela superou as suas necessidades financeiras, hoje a vida dela é muito mais estável. Você tem que se esforçar, você tem que se mexer, porque no sistema capitalista, ninguém é promovido sem mérito próprio.